Paz do Senhor Jesus, meus amados. Aqui quem fala é o pastor Edilson Rodrigues e hoje venho trazer um estudo para os irmãos sobre os dons espirituais. Quem conhece aqui os dons espirituais, irmãos? Então, vamos lá. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Vou ler do versículo 1 até o 10. Vou ler rapidamente, irmãos. Eu quero fazer um vídeo bem curto. Cujo título diz assim: sobre os dons espirituais. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, os dons têm que haver, tem que ter propósito, tem que ter utilidade, irmãos. Não é para brincar, não é para vender, porque de graça você recebeu, de graça você tem que compartilhar. Versículo 8 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Amém, irmãos? Aqui estão os 9 dons espirituais. Os dons espirituais, eles provêm do Espírito Santo. Não são dons naturais, como jogar futebol, como cantar, como posso dizer, praticar um esporte, ter facilidade para cozinhar, para se comunicar, não. São dons do Espírito, não dons carnais. Não práticas do dia a dia ou exercícios que vão te dar uma habilidade. Esses dons são sobrenaturais. Ou seja, e eu quero explicar para os irmãos aqui um pouco sobre os 3 dons de revelação: palavra do conhecimento, palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Esses 3 formam os dons da revelação, ou seja, muito usado dentro das igrejas, uma poderosa ferramenta. Você que faz a obra aí, é interessante conhecer esses dons e operar neles, para você expulsar demônios, para você entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa que você está pregando para ela. Ou seja, se você almeja ganhar almas, é necessário ter esses dons. Não vou explicar aqui, não vou ensinar ou instruir como adquiri-los. Isso vai ser no próximo vídeo. Mas hoje eu vou explicar meio que rapidamente, porque o tempo é breve, um pouco sobre esses 3 dons de revelação. Primeiro, palavra do conhecimento. Ou seja, não é um conhecimento humano, não é algo carnal que você lê, que você estuda, que você pratica. É algo revelado pelo Espírito. O que é ligado na terra é ligado no céu. Se você for sensível, se você estiver concentrado, você consegue ouvir a voz do Senhor. Na sua mente,
ou subir no seu coração como se fosse uma sensação. Ou seja, você passa a sentir algo, você passa a ter um detector dentro de ti. É uma palavra do conhecimento que às vezes vem na hora que você está pregando ali. Você olha para determinada pessoa e você escuta algo dentro da tua mente, ou você escuta uma voz audível. Isso é muito mais difícil, mas pode acontecer também, essa voz soar audivelmente sobre o seu ouvido e você passar aquilo para a pessoa. Às vezes a pessoa está angustiada, está querendo se matar, está enferma, e naquele momento ali você tem uma palavra do conhecimento, e aquela palavra, ela é viva, ela é eficaz, como fala lá em Hebreus 4, versículo 12, ela penetra a alma e coração junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Os segredos do coração são revelados. Ou seja, quando você se aproxima da pessoa, o teu coração entra em contato com o coração daquela pessoa e você passa a sentir a dor que ela está sentindo. É forte, né, irmãos? Glória a Deus. Esse é o poder do Espírito Santo. Outra forma dele atuar, né, esse dom do conhecimento, é através do sonho. Você sonha com a determinada pessoa, passando por uma determinada situação, e aquilo vai se cumprir. É uma palavra do conhecimento. Vou dar um exemplo aqui na Bíblia Sagrada, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro sobe o terraço para orar, ali por volta da meio-dia, ele tem um arrebatamento de sentidos. E ali ele vê um lençol descendo do céu em formato de um vaso, e vê animais nas pontas daquele lençol. E ele tem a revelação, ele tem o conhecimento, mas ele não compreende o que quer trazer aquela revelação. E Deus fala para ele: Pedro, mata e come. Ele falou: Senhor, mas eu não posso comer animal impuro. E ele não entendia. Deus falou para ele de novo: mata e come. Repetiu 3 vezes, até que ele entendeu que haveria de vir um pessoal lá de Jope, né, os criados do centurião Cornélio, que precisariam da ajuda de Pedro. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe porque é longa a história. Mas assim, ele teve a palavra do conhecimento, mas ele não soube discernir, ele não soube compreender. Por isso que é necessário você ter a palavra do conhecimento, a sabedoria e o discernimento, para ficar completa a revelação. Então, você tem também esse quesito visão. Foi o que Pedro teve, arrebatamento de espírito. Ele teve uma visão. Não sei se foi de olho aberto ou de olho fechado. Você às vezes pode olhar para uma pessoa e ver algo aos olhos abertos. Ou seja, às vezes eu estou falando com alguém e vejo uma palavra escrita. Às vezes uma enfermidade que a pessoa tem, às vezes uma situação que ela está passando. Deus coloca uma palavra sobre a cabeça daquela pessoa e eu compreendo. Ou às vezes quando está no culto ali, a pessoa está louvando. Outro exemplo, está de olhos fechados, você vê, né, você vê uma determinada situação em forma de parábola. Aí você vai entender o que aquela pessoa está passando. Isso também é uma palavra de conhecimento. Uma sensação. Às vezes você olha para uma pessoa, você tem uma sensação de algo. Aí quando você começa a falar com aquela pessoa, Deus começa a derramar, como se fosse uma cachoeira. E não vem só uma palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aí no caso, vão vir diversas revelações, né? Não vai vir só uma, vão vir várias, para que os irmãos entendam. Parece complicado, mas na prática é muito mais simples. Então você tem o sonho, tá? Aí você tem a visão a olho aberto, a visão a olho fechado.
Você pode ter também uma parábola através de um anjo. Você vê um raio de luz descer e ele faz um gesto em volta daquela pessoa. Aí você vai ter que desvendar ou desmembrar ou compreender aquela revelação. É uma palavra do conhecimento. Para que os irmãos possam entender, como eu posso dizer, você precisa também não só da palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento ela vem como revelação, mas tem que trazer uma sabedoria ou um entendimento daquela revelação. Aí é onde entra a palavra da sabedoria, que é o dom do conhecimento mais elevado. Isso não é fácil de adquirir, irmãos. Tem que pagar preço. Tem que ser sensível, tem que buscar, tem que se entregar para Deus. Entendeu? Muitos querem os dons, mas não sabem operar. E muitas das vezes, irmãos, quer usar para aparecer. Não é isso. É para edificar almas. É para salvar vidas. Entenda. Aleluia. Então a palavra do conhecimento junto com a sabedoria, que é outro dom da revelação, ambas vão se encaixar. Por exemplo, quando o faraó teve o sonho e ninguém conseguia desvendar aquele sonho. Quando ele contou para José aquele sonho das vacas gordas, depois das vacas magras, José, ele explicou que aquele sonho era um tempo de abundância, que o Egito ia passar, a terra iria passar, mas depois viriam 7 anos difíceis, de muita seca, de muita fome, de muita peste, ou seja, o povo iria sofrer. Só que junto com aquela revelação, ele também teve uma sabedoria, uma palavra de sabedoria. Deus deu a revelação e deu a sabedoria para José resolver aquele problema. Por isso ele foi levantado como governador, porque ele teve a solução. Veio a bonança, ele estocou, foi pegando alimento, colhendo e estocou. Quando veio a época da seca, das vacas magras, ele tinha muito alimento guardado. Ou seja, aí o povo ia até o Egito para comprar alimento, porque não tinha o que comer. Olha o poder da revelação. E às vezes a gente brinca com as coisas de Deus, irmãos. É muito sério. Através de uma revelação, você pode salvar uma vida. Uma certa feita, eu estava evangelizando e entregando folheto para 2 jovens, e ali começamos a evangelizar, a conversar, e Deus havia me revelado que aquela jovem tinha tentado se suicidar 3 vezes naquela mesma semana. E quando eu entreguei aquela revelação e comecei a entregar uma cachoeira de revelação para aquela jovem, algo profundo, e ela chorava igual criança, e o seu amigo, aquela pessoa que estava do lado dela, ficou espantado. Nem ele sabia que ela estava passando por aquele problema. Ou seja, Deus revela os segredos dos corações. Aleluia. Então compreenda, o poder de Deus é sobrenatural. E eu não quero que esse vídeo também fique muito grande, mas entenda. Então a revelação, ela vem como conhecimento, mas ela tem que trazer também uma sabedoria, uma solução para o problema, que é o dom do conhecimento mais elevado, a palavra da sabedoria. Ou seja, você entrega a revelação, aquilo que a pessoa está passando, e depois você vem com conhecimento, com a solução, como se fosse um medicamento. É igual o médico, ele pergunta o que você tem, ou ele mesmo define o que você tem ali, fala, prescreve o medicamento, fala, toma isso aqui, que você vai estar curado. Era o que Jesus fazia. Jesus, ele pregava, ele às vezes trazia uma revelação do que aquela pessoa estava passando, e trazia ali uma cura para a alma, para o interior daquela pessoa. Então esse é o dom da sabedoria. É muito importante termos esses 2 dons, mas aí teremos o terceiro, que é o discernimento.
que se encaixa conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos. Mas você pode usar ele de várias formas também. Ou seja, o discernimento, muitas das vezes você vai orar numa pessoa, você consegue discernir se aquela pessoa ela tem um espírito imundo. Ou às vezes você consegue discernir se aquela pessoa está mentindo, se aquela pessoa é sincera. Você tem discernimento quando você sente ondas negativas, ou seja, espíritos se aproximar de você. O discernimento é muito importante também quando você tem uma visão, você tentar compreender aquela visão de uma forma correta. Esse é o dom do discernimento. E é onde se encaixam os 3 dons, que formam um só, que é a revelação. A revelação, ela vai te ajudar muito, principalmente ganhar almas. Então busque, irmãos, os dons do Espírito. Amém, amados? Vou ficar por aqui, tá? Eu quero agradecer a todos. Peço, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. E depois vamos estar fazendo mais 2 vídeos a respeito dos dons de poder e dos dons vocacionais. Aí vamos formar os 9 dons, irmãos. Poucos têm os 9 dons, né, aperfeiçoados. Mas isso é estudo para o próximo vídeo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. E fique na paz do Senhor Jesus. E até a próxima. Amém?